Olá, gente, boa tarde. Muito bem-vindos, meus queridos e queridas, ao Espaço Aura Chama Infinita, a esse espaço que é nosso, como eu sempre digo, e uma felicidade imensa podendo estar aqui nessa quarta-feira com vocês. Final de tarde de quarta-feira, após o feriado, e hoje para fazer aquela reflexão da semana que nós fazemos juntos toda semana, que eu trago até vocês, e que era para ter sido feito, eu tinha prometido no domingo, quando eu fiz a mandala dos signos, a segunda-feira, mas devido a alguns imprevistos não foi possível, ontem também não, mas estou aqui hoje. E a reflexão independe do dia, né? Ela está valendo como reflexão para a vida. Então, muito bem-vindos para essa jornada do tarô, onde uma carta hoje falará conosco. E espero que seja cheio de muita alegria e trazendo consciência, autoconhecimento, que é o nosso intuito. E às vezes tem vindo previsões também, né, para alguns setores, algumas necessidades que muitos de repente estão passando, e as 2 últimas semanas a reflexão vem junto com previsões. Aliás, mais de 2 semanas. E optcha, gratidão meus ciganos e gratidão já ao universo, antes mesmo de recebermos, como eu sempre digo. E gratidão pelos novos inscritos no canal, pelos comentários de agradecimento, pela mensagem que veio a cada um de vocês e aqueles que me deram feedback. Gratidão imensa. E é aquilo, mas não deixe de fazer os comentários, continuem também deixando seu like e se inscrevam no canal, que eles ainda não são, para acompanharem a nossa jornada juntos, todos nós, tá bom? Espero muito que a reflexão de hoje alcance o máximo de corações possível e que vocês gostem. E como sempre eu começo antes com uma troca que eu faço com vocês sobre algum aspecto, algum assunto, e já desde o final de semana, desde a semana passada, aliás, né, quase na véspera do feriado, do início do feriado, veio na minha mente, porque quando nós fazemos constelação familiar, para vocês que já fizeram, participaram, como constelados ou não, né? Há momentos em que a consteladora, o constelador diz, né, para o constelado as palavras que devem ser ditas, que sejam os antepassados ou alguém, algum aspecto ali seu próprio, né, que venha dentro saia ali da constelação, que é eu vejo você. E isso veio muito forte semana passada para mim. E aí hoje, de manhã, uma terapeuta holística, que nós nos seguimos mutuamente no Instagram, ela publicou, eu vi uma publicação dela justamente falando essa frase, eu vejo você. E aquilo bateu muito forte em mim e aquilo me deu força. E aí eu vi a sincronicidade, eu comentei com ela, porque eu estava pensando todos esses dias atrás nesse eu vejo você. E aí essa sincronicidade, quando aquilo vem, e aí é porque a gente deve realmente compartilhar. E eu estava pensando justamente nisso, nesse dia hoje, compartilhar. E eu não vou entrar muito a fundo nesse mérito, porque nós temos que ver a nossa reflexão do dia, mas eu fiquei pensando, às vezes, há 2 amigos, né? E os dois, de repente, estão passando por momentos delicados.
mas um deles, às vezes é considerado mais forte. E o outro, na sua, naquele seu momento delicado e de tristeza, ao desabafar com aquele que também está num momento delicado, talvez até pior que o outro amigo, mas aquele, e sem querer comparar, né, os momentos de cada um, mas ele desabafa e chora, como pedindo ajuda, né? Não que talvez esse amigo com quem ele desabafou vá conseguir resolver, mas a espera de uma palavra amiga, e isso é confiança. E aí, mesmo, né, quando esse amigo que também está numa situação delicada e é um momento só dele, que ele tem que passar sozinho, ele vê o outro, mesmo estando machucado, mesmo estando passando por um momento difícil, vamos dizer assim. Mas ele consegue ver o outro quando o outro vem até ele com a sua dor e dá uma resposta, né? Que é o que cabe a todos nós, a cada um de nós. Então eu vejo você, independente que talvez o outro que desabafou, que procurou uma palavra, ele talvez não consiga ver o outro amigo, né? Dessa forma eu vejo você. E esse eu vejo você é entender o outro, o que está acontecendo, é respeitar e tentar ver que as coisas muitas vezes, assim como na constelação, quando nós falamos para o nosso antepassado, né? Por exemplo, hoje eu vejo você. Quer dizer, hoje eu te vejo como você realmente é e vejo que mesmo com os teus erros, mesmo com a tua forma de agir, eu consigo entender hoje, né? Então, eu quis falar sobre isso com vocês, porque da importância de ver o outro, né? Mesmo quando a gente está num momento frágil, mas que alguém venha fragilizado até você, da necessidade da gente ser maior que a nossa própria dor, o nosso próprio momento de dificuldade que seja, para poder ver o outro e acolhê-lo, né? E isso é o que eu queria compartilhar, né? Que a gente consiga entender isso, né? Que não seja maior que nós, qualquer problema que estejamos passando, que isso não se torne maior que nós, que nos impeça de ver o outro, de ver a dor do outro quando ele nos procura, de entender, de conseguir, de fato, eu vejo você, né? E entender que mesmo que, e o mais importante de tudo, sem julgar, mesmo que o outro, esse teu amigo que te procurou, tenha errado, assim como os antepassados. O teu antepassado errou, te machucou, te feriu. É aquele momento que você vê as coisas de fato como são, né? E, e perdoar não é ter amnésia. Não significa que você vai esquecer quando alguém te machuca profundamente, tua alma, teu coração. Mas esse eu vejo você, pelo menos para você se sentir mais leve. E que o teu problema, o nosso problema pessoal, por pior que seja, não nos impeça de ver o outro, né? De entender por trás daquilo tudo o que há. Porque dessa forma eu acredito, como a carta 10 de paus traz, né? Aquela sobrecarga, sobrepeso, com certeza esse eu vejo você da forma real vai
fazer com que a nossa sobrecarga fique mais leve. Eu acredito muito nisso, confio muito nisso. Então, é isso que eu queria hoje, como introdução, estar falando, compartilhando com vocês, tá, meus amores? Tá? E agora vamos para nosso momento aqui de reflexão e vamos ver o que o tarô e a espiritualidade, Optia, gratidão, meus ciganos, e seja tudo guiado pela luz sempre. E vamos lá bater um papo com o tarô, ou o personagem que vier hoje que vai bater o papo com a gente. Optia, gratidão. Gratidão. Optia. Qual será a carta que virá hoje para a nossa reflexão da semana? Aqui no Espaço Tarô Chama Infinita. Fazendo corte. E agora vamos ver que carta veio. Veio, meus amores. Rei de Ouros. Muito difícil de sair o Rei de Ouros. Até nas tiragens mesmo. A Rainha de Ouros sai sempre. Ah, desculpe, gente. Não. É que nesse tarô muda-se um pouco o nome. Rei de Cálices. É o Rei de Copas. Né? Não é Ouros. Rei de Copas. Mas é difícil. Às vezes sai. Tem saído, saiu outro dia assim o Rei de Copas. Mas, olhem bem a carta. Uma ilustração muito bonita. Então, a nossa carta hoje da semana, que veio falar conosco, foi o poderoso Rei de Copas, né? Que nesse tarô é chamado de Rei de Cálices, porque o naipe de copas no tarô é representado pelo cálice, por uma taça, né? Um cálice. E que vem aí o naipe de copas tratando do emocional, do lado afetivo das pessoas, né, do lado emocional. E desde que eu fiz a mandala dos signos lá em março, se eu não me engano, da lua de sangue, do eclipse lunar, que eu senti, eu já falei isso para vocês, o emocional muito forte para muitos signos, saiu de fato questões emocionais. E isso vem se intensificando nas tiragens que eu faço, pessoais também, problemas emocionais. E aí quando eu falo isso, não é só de casal, que na maioria das vezes as pessoas procuram por isso, né? Mas às vezes movidos esses problemas emocionais por diversos fatores, né? E aí vamos ver o que o nosso Rei de Copas vem falar. É importante, eu estava falando agora há pouco da importância da gente acolher, mesmo quando você está num momento de dor, de sofrimento, qual por algum motivo ou por vários motivos que da tua vida pessoal, você acolher, eu vejo o outro. E aí, esse Rei de Copas vem falar muito, que eu estava falando do emocional, né? Quando eu vejo você das constelações familiares, né? Onde se trabalha muito emocional. E aí veio o Rei de Copas, falando aqui pra gente da ambiguidade das emoções, né? Da dualidade das emoções e das diferentes formas que nós lidamos com isso, com as crises emocionais, com
a dor emocional que cada um de nós sentimos, por seja cada um pelo seu motivo pessoal, que seja, né? E da importância de nós entendermos isso, porque só a cura da dor emocional, e aí eu torno a falar o que eu falei agora no início, a dor emocional pode ser provocada por diversos fatores. Não, como eu disse, pode ser por um problema afetivo, entre um relacionamento afetivo íntimo, sim. Pode ser provocado por um momento de problema de saúde, sim, um desgaste emocional devido os fatores de saúde, que às vezes parece que não tem fim, que não se acha uma solução, e são testes, né, às vezes. Então, há diversos fatores, problemas emocionais provocados pelos antepassados, pelas crenças, pelos paradigmas que nós trazemos, sim. Então, e a necessidade da gente saber separar isso, por mais difícil que seja, e não deixar, ou deixar o mínimo possível, que isso tudo, esse lado emocional que nos aflige, dominar o todo, dominar o outro lado, vamos dizer, da luz, onde há luz, e é para onde nós devemos levar através dessa cura. E aí veio, né, o naipe de copas, água que cura, né? E ligado, nos liga lá a Iemanjá, e que através dessa cura ocorre geração de coisas novas, de frutos novos. Aí eu torno a dizer o que eu venho falando nas últimas tiragens, a nova árvore, novo eu e uma nova árvore, com novos frutos, novas folhas, novos galhos, mais frondosa e com raízes mais profundas e mais fortes. Então, mas para isso a gente tem que pegar toda essa dor emocional que às vezes nós carregamos, estamos vivenciando numa fase da vida, e transmutar isso para uma forma que o lado que está ação, que está claro, que está limpo, não seja contaminado. É aquela coisa, né? Pessoas feridas ferem pessoas curadas. E muitas vezes, e pessoas feridas, às vezes, ferem a si próprios, né? Se martirizam, se autoflagelam. Então é isso que eu estou querendo dizer. Esse lado que ainda está intocado, a gente permaneça assim no processo de cura da nossa dor emocional, para que nós nos tornemos, vejamos o outro e nos vejamos como alguém que merece ser curado, que merece se autocurar, que merece, se for algo que está além da tua decisão, da tua força, por algum problema de saúde, mas que, por mais difícil que seja esse trajeto da enfermidade, que nós mereçamos, somos merecedores de encontrar a pessoa certa que vai nos trazer o alívio, né? E isso para qualquer dor emocional. Então, a importância de nos acolhermos, de nos vermos, de nos olharmos com amor, com o alto amor que nós merecemos. E aí o Rei de Copas vem falar isso, para a gente poder se tornar um arquétipo do Rei de Copas, sentar no nosso trono e de maneira sábia, de maneira fortalecida, a gente poder receber as bênçãos que a vida tem e de que nós somos merecedores. Acreditar que seja qual for o problema que você está passando, que qualquer um de nós possa estar passando, de saúde, está cansado, cansada, no amor, foi deixado, foi humilhado, uma dor emocional,
por problemas graves financeiros que você teve, não sabe como vai lidar no mês que vem, como pagar as contas. Isso causa um flagelo, porque às vezes mexe com a família, mexe com o teu ser, o teu dia a dia. Como eu vou pôr o café na mesa? Então, é não deixar isso, é acreditar que algo pode acontecer. Ah, mas às vezes eu vou aqui e prometeram que eu seria curado da minha enfermidade, do meu problema de saúde. Mas depois não era aquilo. Eu vou ter que procurar outra pessoa. Esse aqui não me deu direção, me deixou sem direção. E às vezes a gente tem que procurar sozinho. Mas o importante, optá, gratidão, meus ciganos, é acreditar que a abundância pode chegar. E aí esse rei vem falar da abundância de saúde hoje, que vai chegar, tá? E aí chega do inesperado, de onde você menos espera. Você vai poder continuar a sua caminhada, a sua jornada, como eu sempre digo, de vida, mas em paz, né? Sem as dores que você sente hoje no corpo, sem a angústia de saber o que é, o que não, o que pode ser, como vai ficar. A jornada, sem aquela pessoa que te humilhou, que te deixou, você consegue fazer a sua jornada só por um tempo. E é necessário, às vezes, estarmos sós com nós mesmos para nos auto-amar, nos auto-ver de verdade, quem somos de verdade. E sem deixar aquele lado que está claro, que está sem contaminação, e é isso que vem muito forte aqui desde o início, como o rei de copas, esse lado intocado. Porque quando a cura vier, quando a mudança acontecer, esse lado é que vai te acolher. Mas desde já a gente tem que trabalhar ele, né? Que esse lado seja preservado do lado do sofrimento, não nesse momento não seja tudo virar um bololô só, porque nós vamos estar do outro lado, do lado claro, do lado são, curado. E para isso nós temos que ter fé, luz, nos auto-amar, nos autoconhecer, para poder chegarmos lá. E aí sentarmos no nosso trono com o nosso santo graal, né? Que esse cálice muitas vezes nos remete ao santo graal lá, né? Que foi usado por Cristo na última ceia, na Santa Ceia, segundo a história, né? Mas aqui de forma figurativa, de forma metafórica, simbólica, é esse santo graal, esse cálice que cada um de nós temos um que nos pertence e ele tem que estar cheio de coisas prazerosas, boas, saudáveis, cheio de amor, cheio de clareza, cheio de fé, de luz, cheio de saúde, de abundância, de dinheiro, porque nós somos merecedores. Gratidão pelo que está por vir. Já jogamos, emanamos ao universo tudo isso para que venha antes de acontecer, como sempre estou dizendo, tá? Então é isso que o rei hoje veio falar. Você é um rei ou uma rainha, seja onde estiver, como estiver, tá? E creia que a abundância da cura, do amor, do dinheiro vai entrar na sua vida, vai vir o socorro de quando você menos esperar, tá? E de forma que você se tornará, arquetipicamente falando, de forma simbólica, um rei, sentado no trono sobre as águas, calmas, tá? Que as águas turbulentas vão ficar para trás. Tá bom? Mas para isso temos que nos ver, né? Para poder ver o outro antes de nos olhar, nos ver, nos auto-amar e acreditar que é possível.
que não somos fortes para aguentar o tranco. Tá bom, meus amores? Essa é a reflexão da semana. Gostei muito do que o nosso rei de copas veio nos falar. Gratidão ao universo, gratidão, meus mentores espirituais, aos seres de luz e gratidão imensa a vocês, aqueles que acompanham, compartilham e não deixem de compartilhar com quem precisa e deixar seus comentários. Tá bom, meus amores? Então essa é a reflexão da semana aqui no Espaço Chama Infinita, que veio para nós, para todos nós, com muito amor e gratidão. Tá? Até breve, um grande beijo. Tchau, tchau.